Entrevista. Oferecimento. Sesc. Microfones abertos, microfones também já liberados. Recebemos nos estúdios da Clube 885 nesta terça-feira o Marcelo Vazenvec e a Simone Becker para falarmos sobre a história da Revolução Farroupilha. E o Marcelo está trazendo aqui informações bem interessantes sobre os impactos do movimento tradicionalista, né? E desse legado da Revolução Farroupilha nas nossas tradições nos dias de hoje. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Simone. Bem-vindos. Bom dia, Léo. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Bom dia, ouvintes. Que honra nossa recebê-los. Deixa eu ver se sai o meu bom dia. Tá saindo o cabelo. Tá tranquilo. Tá funcionando. Já nos viramos aqui com os microfones da Clube para esse bate-papo tão bacana que a gente tava contando os dias, né, Cabelo? Para abrir oficialmente, né, os trabalhos aqui da Semana Farroupilha, semana temática, né, no GJR. A gente vai ter algumas entrevistas bem interessantes e não teria como não trazer esses dois aqui para falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Referências. Delícias. Por onde começamos? Então voltamos lá, 1835, professor Marcelo. Vamos lá. Pois é, nós, setembro, sempre comemoramos a Revolução Farroupilha, né? A Semana Farroupilha, que é uma semana de um mês. As comemorações se prolongam. Mas, historicamente, nós vivíamos, aqueles idos lá de 1835, uma turbulência política no Império do Brasil, porque nós estávamos ali no período da regência. Então, era uma sucessão de regentes. O imperador Dom Pedro II ainda era menor de idade, né? Não tinha a maioridade, depois que vai alcançar a maioridade numa lei especial do Congresso do Império, para poder assumir. E o Rio Grande do Sul era um estado bem pecuarista. A economia nossa era toda voltada à criação extensiva de gado. Então nós tínhamos as questões das charqueadas, a questão do imposto do charque, nós tínhamos também a questão da escravatura, nós vivíamos ainda um período difícil nesse sentido, e havia também aqui nos nossos vizinhos platinos já as repúblicas, né? Nós tínhamos a Argentina, o Uruguai, que era uma província brasileira, tinha recém se tornado independente do Brasil, uns anos período antes da Revolução, ali por 1828. Então, o que acontece? Nós já temos aí o conhecimento, o Rio Grande do Sul, os gaúchos de então, dos princípios republicanos. E com aquela omissão do Império com a nossa região aqui e as dificuldades econômicas, os grandes estancieiros se reuniram e começaram, então, a eclodir ideais republicanos, que vai culminar com a Revolução Farroupilha, no dia 20 de setembro de 1835. Então, nós vamos completar 190 anos, né, desse período revolucionário. Por que período revolucionário? Que é o período do Levante, né, onde vai se dar a tomada de Porto Alegre, aonde muitos rio-grandenses simpatizavam com a causa e depois vão, inclusive, mudar de lado. Por quê? Porque praticamente um ano após a Revolução, 20 de setembro de 1835, então 11 de setembro de 1836, é proclamado a República Rio-Grandense. E a República Rio-Grandense foi proclamada por quem? Nós temos as figuras, né, lendárias aí deste movimento. E todos vão pensar Bento Gonçalves. Não foi Bento Gonçalves que proclamou a República. Até porque Bento, nesse período, em setembro de 36, estava aquartelado no acampamento em Viamão, porque eles faziam, né, eles estavam tentando retomar Porto Alegre, porque havia sido reorganizada e tomada a liderança pelos imperiais de novo. E nesse cerco a Porto Alegre, então eles não conseguiam entrar e o Bento estava em Viamão. E quem proclamou a República Rio-Grandense foi o general Antônio de Souza Neto, no Ceival. Então, a partir desse momento, a gente inicia a Guerra dos Farrapos, que vai perdurar, então, praticamente mais 9 anos, que vai fechar o decênio, os 10, né? Aquele primeiro ano de Revolução e mais os 9
do período de Guerra Farroupilha. Essas grandes lideranças, tanto do lado Farroupilha como do lado imperial, eram grandes estancieiros, militares, alguns, né? E todo naquele período a gente tem que tentar se reportar aquela época. Esses estancieiros, na verdade, tinham praticamente um quartel em casa, porque todos os seus peões, sendo eles negros, índios, mestiços, né, faziam parte daquele regimento, né, particular. E aquilo, então, esses grandes coronéis aí tinham as suas próprias milícias, né, podemos assim dizer, e requisitado e dependendo do interesse econômico de cada parte, porque a gente tem que entender que o princípio político é importante, mas o que mais movimenta os interesses é a economia, né? E aí nós vamos ter os dois lados, acertos e erros de ambas as partes, mas muitas coisas marcaram positivamente. No período Farroupilha, então nós tivemos a República e um Império no mesmo espaço. Nós tivemos dois estados soberanos no mesmo espaço. A República Rio-Grandense, cunhando moeda, abrindo estrada, tem todo um planejamento econômico, chegou a ter 3 capitais, iniciando por Piratini, Caçapava e depois Alegrete. Até foi conhecida como a República das Carretas, né? Porque estavam em Piratini, os imperiais chegavam, cercavam, eles botavam a República na carreta e se bandeavam para outro lado, iam para Caçapava. E assim os imperiais cercavam Caçapava, eles botavam a República na carreta e iam para o Alegrete. Então tem até um livro, um romance aí, A República das Carretas, bem interessante. Mas são histórias, né, e que vai almejar no Tratado de Ponche Verde, em 1845, que é um tratado polêmico, porque a República sempre defendia a liberdade dos escravos, a autonomia da província. Então foi o primeiro sentido também de federalismo, né? Porque ultrapassou as fronteiras do Rio Grande, chegou até Santa Catarina, foi fundada a República Juliana, e assim a intenção era de pelo menos mais uma parte aí, e aí introduziu-se o sentido de federalismo que teoricamente vivemos nos dias atuais. Botando a Simone também na parada, né, Cabelo? A Simone que trabalhou muitos anos na fazenda aqui do Canela. Se a gente olhar, né, para os fatos talvez mais marcantes que levaram ao movimento, o imposto sobre o charque, até onde eu sei, foi um dos fatores também que levou, né, os gaúchos a se rebelarem contra o Império, né? Bom dia, Simone. Bom dia, tudo bom? Bom dia, bem-vinda. Pois então, na questão de impostos, né, acaba que esse realmente foi um dos fatores que movimentou bastante na República, na época, na Revolução. E hoje não é diferente, né? Hoje, trazendo para os dias de hoje, a gente acaba sempre tendo o imposto no nosso encalço, a gente acaba sempre, de alguma forma, tentando fazer pequenas revoluções, né? Seja através de leis, sejam através de decretos. Então, trazendo para nossa atualidade hoje, não deixa de ser uma eterna guerra, não é? Acaba que hoje nós temos um país bastante, vamos dizer assim, impactado com impostos, né? E isso, talvez se nós tivéssemos grandes revolucionários, pudéssemos diferenciar e trazer esse contexto um pouco melhor. Brigar, né, por uma situação um pouco mais favorável para o morador, exatamente, né, para o cidadão. Exatamente. Mas o imposto, na verdade, ele acaba trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Hoje, toda a nossa história, né, Marcelo, ela acabou trazendo muitas coisas positivas, né? Nós não comemoramos uma vitória, né, justamente por esse tratado não ter sido tão favorável ou tão, vamos dizer assim, coeso com aquilo que se pensava. Ele acabou trazendo coisas negativas, obviamente. E hoje a gente tem toda uma história por trás disso e que movimenta, de certa forma, a nossa vida financeira, né, através do tradicionalismo.
um fator importante, né? Por que o nosso charque também era tão caro na época? Porque a nossa concorrência maior era com o charque uruguaio. E as charqueadas aqui no Rio Grande do Sul, todas elas trabalhavam com a mão de obra escrava. Enquanto no Uruguai já não havia mais a escravidão, né? Então, os custos de operação das charqueadas eram muito altos. Um negro que trabalhava nas charqueadas, vocês imaginam, trabalhava de pé descalço, pouca roupa, pouca vestimenta, muito mal vestido, mexendo com sal, aquilo causava úlceras nos pés, nas mãos, com frio. Então não tinha condições, era muito insalubre, né? Até pelas vísceras e sangue que se abatia das reses, né? Aquilo se acumulava. Imagina a insalubridade, moscas, essas coisas todas que podem gerar aí na forma irregular, né? Então a vida de um escravo de charqueada era curtíssima, durava muito pouco tempo, era muito sofrido. Um dos castigos maiores dos negros naquele período era ser transportado, vendido para as charqueadas do sul. Era um dos maiores castigos, porque trabalhar desta forma desumana, então... E aí surge, então, essa concorrência, que levou a esse período. Mas, como dizia Simone, né, esse Tratado de Paz de Ponte Verde, ele é muito discutido, porque não se acha a assinatura dos imperiais, somente dos farroupilhas, então se perdeu... E aí houve todo um processo que nós não teríamos tempo de discorrer hoje aqui, com as minúcias necessárias, né, no programa. Mas qual é o reflexo disso tudo? Nós estamos aí há quase 200 anos, 190 anos da Revolução. Nós passamos na década de 30 e 40 por uma grande guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, que é nesse período, justamente pós-guerra, que vai surgir o movimento tradicionalista gaúcho, 1947, por estudantes lá em Porto Alegre, do Colégio Júlio de Castilhos, né? Tem toda aquela história, Paixão Cortes, o grupo dos 8. O aniversariante de hoje, inclusive, tá nesse grupo, né? Exatamente. Então, isso vai eclodir de que forma? Maravilhosamente, um movimento organizado de reverências às coisas da terra. Mas passado esse período do tradicionalismo, que a gente todos nós conhecemos e cultuamos e agradecemos aqueles que fizeram isso, qual é o impacto contemporâneo disso? Porque nós já estamos vivendo o século XXI, qual é o impacto disso? Eu digo que o impacto, e nós voltamos lá na guerra, né? É economia. O impacto hoje é econômico. Nós temos uma pesquisa que foi realizada pela Fevale, uma universidade reconhecida na nossa região aí, que iniciou lá em 2023, sobre a economia, quanto o tradicionalismo movimenta no Rio Grande do Sul. Olha só que ponto interessante, 8h19, vou pedir pro Marcelo segurar essa informação, Tranquilo. A gente vai voltar no próximo bloco, aí sim a gente traz os impactos econômicos que o movimento tradicionalista, que toda essa questão, o legado Farroupilha traz nos dias de hoje para o nosso estado, para nossa economia. 8h20, um rápido intervalo, já voltamos aqui no GJR ao vivo na Clube 885, muito mais. Grande Jornal Regional.